Boa tarde aos meus colegas aqui participantes junto comigo no primeiro podcast da JPA, da João Ponce de Arruda, Escola Estadual aqui do Distrito de São Pedro, uma escola de educação do campo, né? Vocês sabem da dificuldade que a gente tem numa escola de educação do campo, e nós estamos aqui com esse sonho realizado parcialmente, né? Que o primeiro sonho era construir esse estúdio de podcast, rádio, e segundo é alcançar milhões de visualizações, se Deus quiser. E no primeiro dia aí, para a gente inaugurar esse podcast, nós temos aqui a zootecnista, que eu estava tentando aqui tirar esse WhatsApp que estava. Então nós temos aqui a nossa convidada, a zootecnista e empreendedora Saradini. Temos aqui também o professor Bruno, que é professor da disciplina dos itinerários formativos profissionalizantes. E esse, como se diz, o intuito da disciplina de itinerários formativos profissionalizantes é trazer o agronegócio para dentro da escola. E essa convidada de hoje, né, além da gente querer homenageá-la e homenagear todas as mulheres, nós escolhemos essa pessoa num critério assim, de coração, né, Bruno? Um critério bem legal para estar aqui. E aí nós vamos falar um pouco da profissão dela, num campo, assim, um campo que eu julgo ser um pouco machista, né? Conservador, isso. Então, os meninos, vocês estão deixando só eu falar, vamos participar. Então, ela vai se apresentar, né? Nós estamos aqui, ela é representante comercial da empresa Facholi. É Facholi ou Facoli? Facholi, tá certo. E ela é integrante do grupo Marias do Agro, né? Nós vamos falar desse grupo aí também, querendo saber qual a finalidade desse grupo, como que funciona. E seja bem-vinda. Bom, a princípio, muito obrigada pelo convite. Me sinto lisonjeada nessa situação. Obrigada, Bruno, pelo convite. Obrigada. Bom, agradeço demais a oportunidade. Eu acho que por tudo que a gente já passou nesse mercado do agronegócio, hoje é um privilégio. Primeiro podcast, sensacional esse ambiente que vocês criaram. É surreal, né? Poucos alunos, eu acho que no Brasil, que vão ter acesso ao ambiente desse aqui. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que tem muito a ganhar. Muito obrigado. Falando primeiramente assim da sua vida, né? Porque com certeza você está aqui, né? Na sua vida de estudante, na sua formação acadêmica. Fala um pouco para nós da sua. Que eu acho que os estudantes querem saber como você era na escola, como que você enfrentou, assim, como que era na sua época de estudo, né? Vou falar a época que ela não é, que ela aparenta assim, né, Bruno, que não é igual nós não, de época, né? Ela já é mais recente. Mas fala um pouco da sua época de escola, depois da sua formação acadêmica. Vou começar desde o começo quando eu era criança, né? Eu já entrei um pouco atrasada, porque hoje em dia tem aquele maternal, né? Que tem o quarto, depois você entra no primário, né? Eu já entrei no primário diretamente, porque meus pais não tinham me colocado na cidade, não tinha na época. Então logo entrei na primeira série e na minha época tinha 7 anos completos. Então, diferente da meninada hoje que se forma mais cedo, eu já entrei um pouco atrasada na escola. Eu não tive aquele preparo inicialmente, né? Estudei em escola pública até a 8ª série, né? Não tinha nono ano na minha época. Eu nasci em 1989, então tenho 33 anos hoje. Para quem nasceu em 1982, então não sei. Mas anos 80, né? Anos 80. 79. Então, e aí, meus pais, assim, eu sou filha de funcionário público. Minha mãe é comerciante desde quando eu me entendo por gente. Né? Eu venho de uma família de mulheres comerciantes, né? Minha família tem uma veia comercial muito forte. E aí,
nós éramos em 3 irmãs, né? Eu e mais 2. A gente não tinha uma condição muito boa, né? Eu falo que eu dividia a traquina com as minhas irmãs, não consegui comer um pacote de bolacha inteiro. A gente só conseguiu ir para uma escola particular, que aí era o investimento que minha mãe queria fazer com meus pais, né? Então, até a 8ª série, em escola pública. Até a 8ª série, eu era uma das melhores da turma e sofria muito bullying com isso. Tinha a galera do fundão que bulinava absurdamente. Mas, assim, tive boas notas até a 8ª série. Quando eu fui no primeiro colegial numa escola particular, eu sofri de ambas coisas. Já vinha de uma classe média, lá na minha cidade, eu sou de São Carlos, interior de São Paulo. Então eu fui para o primeiro colegial, assim, com essas questões internas, né, que ele dá muito na época. Nossa, mas não tinha o mesmo acesso hoje que era a nossa educação rígida, né? Digamos assim, né? E aí fui para o primeiro colegial, uma escola particular, sofri muito no primeiro ano, né? Foi uma escola que assim, a gente estudava demais. Então, obviamente eu passei de ser a primeira aluna da turma para ser a aluna do fundão. da média pro fundo, né? Mas assim, qual era o meu objetivo quando eu era nova, né? Eu era adolescente, não. Meu objetivo foi ser minha mãe. E como eu venho de uma família de mulheres muito forte, sangue forte, italiana, né? Que se posiciona, que tem suas próprios ideais, o meu objetivo era essa situação desde pequena. Quem fala, não, eu quero isso aqui, eu não quero nada. Eu não tinha um objetivo. Veterinária, não, nasci médica, não. Gente, eu não sabia o que, eu só sabia o seguinte. Então não é desde que você pensava que vocês vão ter que ir? Não era. O fato curioso da minha vida é que eu não sabia desde pequena. Aliás, quando eu era pequena, né, eu não tinha acesso à fazenda. Eu entrei na faculdade e sabia que o vaca tinha 4 tetos. Já que ela ia falar sobre os pais, né? Eu ia perguntar de onde veio esse interesse. Isso, eu ia perguntar. Aí ela falou assim, sou de São Carlos. Eu falei, mas São Carlos tem tanto sítio, tanta fazenda, então né, da onde que veio esse interesse, né? Exatamente. Não, eu não tive acesso a agronegócio, desde então não tive. E aí, por que eu cheguei? Aí tem uma outra parte da minha vida, né? Eu queria muito ter sucesso, muito mesmo, assim, eu queria fazer a diferença. No colegial eu comecei a entender o que fazer nesse mundo. Comecei a entender, a me descobrir, a ter autoconhecimento. E aí fui estudando com a minha mãe na época, ela criava poodle. Naquela época que o poodle bombou, todo mundo tinha um poodle. Aí a mãe criava um cachorro. Sou eu, Paulo. O pior que é, cara, eu lembro quando minha prima também comprou um poodle e aí ela fazia money, né, com aqueles poodles lá, que eram os primeirinhos. Exatamente. E aí a minha mãe teve um dos caninos assim, mais reconhecidos na região, porque era muito cachorro mesmo. E a gente trabalhava desde pequenininha com a minha mãe, todos os empreendimentos dela, a gente estava junto ajudando, né? E aí começou essa questão do comércio. Eu ajudava a minha mãe na venda dos cachorros. Não era um negócio. A gente está aqui falando com vários alunos e vários adolescentes aqui, e eu acho importante dizer isso. Tá tudo bem se você, na sua idade, ainda não saber o que você quer, mas você tem que ter um foco e um objetivo na vida. Não saber para o que você quer é uma coisa, não saber onde você quer chegar é outra. Né? Então, assim, eu não sabia o que eu queria exatamente de profissão, mas eu sabia onde eu queria chegar. Então, fique assim, distinto, que são coisas diferentes. E eu acho assim que é normal, por exemplo, uma criança, um adolescente querer ser primeiro dentista, depois médico, depois... Pô, eu fui desde bancário até piloto de avião, eu fui... Assim, não, você foi assim, então isso assim, às vezes os pais cobram, né? Então, você tem que decidir o que você vai ser, então eu acho que não, é mais devagar. Agora, a questão do objetivo, se não, eu quero ser um profissional, e seja a profissão que for, mas de sucesso, quero me dedicar. Isso é...
Exatamente. Então eu tinha isso na minha mente, que eu ia ter sucesso naquilo que eu fizesse, era aquilo que eu queria, né? Até por todos os perrengues que eu passei na minha infância e tal, né? Porque eu e as minhas irmãs, a gente não teve as condições mais privilegiadas, entendeu? Aí, quando começou essa questão do canil, a questão da produção daqueles cachorros, de organizar os reprodutores, as matrizes e tal, aquilo me levou a ter um gosto pela veterinária. Foi o primeiro, vamos supor, acho que eu estava no segundo colegial, foi quando me despertou esse sentimento. Olha, eu vou fazer veterinária ou zootecnia, porque a zootecnia estava mais ligada à produção. E aí, assim, eu comecei a estudar fortemente no colegial. Eu fui para prestar o vestibular, tive uma cólica de rim, não consegui prestar o vestibular, foi uma das maiores frustrações, porque você passa 3 anos estudando e não consegue comparecer no vestibular. Eu queria a Unesp em Jaboticabal, que era a melhor faculdade de zootecnia do Brasil, né? E não consegui. Aí tive que fazer um ano de cursinho, foi bem maçante. Passei na primeira lista da chamada da Unesp em Jaboticabal, passei em zootecnia. E começou a minha trajetória de vida pensando exatamente o que eu queria. Ali eu já tinha definido que era aquilo que eu queria. E até assim, é importante que a partir do momento que você decide o que você quer, você tem que traçar metas e objetivos para ir depois se formar e estar no mercado de trabalho. Porque não é fácil estar no mercado hoje em dia. Ainda mais assim que hoje os jovens acabam entrando no mercado um pouco mais tardiamente, não é tão mais cedo quanto antigamente. Então você já tem que entrar rasgando, não dá pra você ficar esperando a água bater na bunda, né? Então, o que aconteceu? O meu primeiro ano foi um ano muito desafiador, porque muitas pessoas que iam para o curso de zootecnia ou era filho de pecuarista, né? Ou já estava ligado ao negócio. De novo, eu mais uma vez caí no mar aberto. Num lugar né? que não era a sua praia. Que não era a minha praia. Então, o que eu vou fazer para me destacar aqui? Pesquisei os nomes dos melhores professores ali da faculdade. Encontrei um professor que eu falo que eu carrego ele pro resto da minha vida no meu coração, porque ele mudou a minha história. O professor Ricardo Reis, da Unesp de Jaboticabal. Era no setor de forragicultura e logo no meu segundo ano de faculdade eu comecei a fazer estágio no setor que foi até o fim, né? Então, além do estágio que eu fiz na forragicultura, como é que era a dinâmica? Eu acordava 4 horas da manhã para poder ir pro estágio, acabava tudo que eu tinha que fazer lá, no confinamento e tudo mais. Então, às 6 horas voltava para a República, tomava banho e ia para a faculdade às 7 horas. Isso foi assim ao longo do restante da minha faculdade. Foram 5 anos, 4 anos eu fiz isso. E participei de empresa júnior, e aí eu fui fui criando meu network, minha rede de contato. E aí no meio do caminho eu falei assim, já sei também aonde eu quero trabalhar. Quero entrar numa multinacional. Por quê? Eu era mulher, eu queria mexer com grande porte, que era gado de porte, né? Era isso, aquilo que eu tinha decidido. E queria entrar numa multinacional, ou seja, eu ia ter que quebrar muitos paradigmas, muitas barreiras. Então, para entrar numa multinacional, o que eu tenho que ter? Inglês fluente. Muita gente começa a estudar inglês desde pequenininho, eu não, né? Eu não tive essa oportunidade. Então, eu comecei a estudar sozinha com alguns amigos que já falavam inglês, mas eles tinham feito intercâmbio e tal. Então, obviamente, não fui a melhor da turma de novo, né? Tem que deixar claro isso, que às vezes as pessoas acham que você tem sucesso profissional, são os 10 melhores da turma. E não era. Eu não era top 10, entendeu? Eu era top 20, lá pra trás, entendeu? Então, o que eu fiz? Estudei inglês. O 20 não tá bom, né, Bruno? A gente já tá dentro, né? Mas isso que a Sara falou é muito importante, porque muitas vezes a gente fica frustrado, né? Assim, até entre os melhores, né? Mas é isso mesmo, sabe? E você, Otávio, é o quê? Top 2, 3? Viu, né? Top. Ô Sara, a questão do. Assim, não te interrompendo, depois você pode voltar lá. Você até explica um pouquinho, mas quando a pessoa gosta de campo, ou gosta de cachorro, né, ou de animais de pequeno porte, ou de grande porte, sempre fala veterinária, vou fazer veterinária. Aí você disse que
a zootecnia ela cuida de outro campo relacionado à veterinária? Como que é Mais assim? ligado ao manejo, né? Isso, Sabe explicar melhor que eu. Isso, a zootecnia, na verdade, ela está ligada à produção. Seja ela produção vegetal, seja ela produção animal. A veia da Unesp de Jabuticabal é as duas coisas. A zootecnia no país, em algumas faculdades, mais ligadas à área animal e outras mais ligadas à área vegetal. Jabuticabal é meio. Tanto é que os 2 primeiros anos, a agronomia, a veterinária e a zootecnia têm a mesma grade curricular. Então, os 2 primeiros anos era a mesma coisa. Depois que vinha as... Então, a gente tinha essa veia aí lá dentro. E essa mentalidade empreendedora, igual você falou, que você vem assim, que você é uma profissional, uma zootecnista, mas você vai falar um pouco do empreendedorismo também, você já veio de família, né? Herdou lá, igual a sua mãe, sempre teve empreendimentos ligados à venda. Eu sou filho também de comerciante, mas essa vida empreendedora eu não peguei não. Eu desde pequeno, minha mãe também sempre. Ela foi empreendedora, o Paulo, ela tem até um grupo, né, que ela faz parte, que é o Mulheres do Lado. Fala aí pra gente no site sobre esse grupo. Ah, é assim. Sobre somente empreendedor. Né? Exato. Eu vou tentar resumir, né, porque a gente tem muito tempo. Então, essa luz acabou com a gente. Na verdade, o que acontece? Eu entrei numa empresa onde eu fui trainee, né? A empresa foi a primeira mulher supervisora de vendas no Brasil dessa empresa, que é da Fachora. Em 4 anos lá, tinha um time de vendas, 12 representantes que eu monitorava, eu gerenciava. Os representantes que tinham uma carteira expressiva saiu. E a água bateu na minha bunda novamente. Assim, minha família, como já tinha essa veia comercial, eu vou empreender. Existem vários tipos de empreendedorismo, né? Existem aqueles pensados, existem aqueles que você, por oportunidade, você tem que inventar. O empreendedorismo, ele foi de um sonho X que eu tinha e de querer fazer. Então eu assumi, digamos assim, falei, vou abrir uma empresa. Vou abrir uma empresa dos moldes que eu acredito que daria certo. Era uma oportunidade que surgiu naquele momento. Era uma oportunidade que eu tinha naquele momento, então falasse, estava largado, faço uma vez da vida, e realmente só faço uma vez da vida. Vou, é inocência. Habitante, uma menina que veio. Então vai dar certo. Isso vai acontecer, já tem 4 anos que minha empresa está aí. Do lado surgiu o primeiro ano. Como eu gosto muito dessa questão de difusão tecnológica, eu fiz uma palestra aqui em Inocência, foi a primeira palestra dentro do Sindicato Rural sobre manejo de pastagem. E aí veio 2 produtoras de Paranaíba. A gente gostou demais da palestra, acho que tinha esse conhecimento. Eu já participava do grupo de mulheres do agronegócio de Três Lagoas. A Horacilda, da Fazenda Cortina, é presidente. Tem um grupo de mulheres que o objetivo é a gente Paranaíba concorda com outro grupo. Então, o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, não sei se existe em São Paulo, tem uma vez por ano. Fomos nós 3 e de lá surgiu as Marias do Ano. Então, o intuito do grupo era fazer difusão tecnológica, apoiar outras mulheres, fazerem elas serem protagonistas da sua própria história. Aliás, a maioria das mulheres que estão ali, muitas ficaram viúvas ou assumiram fazendas do avô ou do pai e tudo mais. Caíram ali, não sabiam fazer nada. Às vezes o homem é introduzido na sucessão, mas a mulher não. Então, o objetivo das Marias do Agro é isso, é colocar outras mulheres. Muito legal, né? Muito legal. Então você é como se fosse uma fundadora, né? Eu sou uma das fundadoras do grupo. Legal. Nessa questão que você citou aí, dos homens serem os sucessores e não as mulheres, né? Que dificuldade você tem encontrado, assim, querendo falar ou não querendo ser machista, mas no campo, na hora que fala em campo, tomar conta de fazenda, ou ser um veterinário, um zootecnista, tem a figura masculina, né, na cabeça e tal. Quais foram as dificuldades que você tem enfrentado, assim, eu tenho certeza que talvez você já
encontrou alguma pessoa, um fazendeiro talvez ignorante, mas você tá. Até mesmo Conta pra nós aí. na mão de obra, né? Isso. Essa relação com o pessoal da mão de obra. Eu vou tentar resumir. Na verdade, eu já sofri vários preconceitos, inclusive de não me dar emprego pelo fato de ser mulher. Então, inclusive, a primeira empresa É mais que eu na fui, área, né? Por falar assim, pô. foi descarado, assim. Era uma empresa familiar de 4 homens e falaram, sabe, nós não vamos te dar porque você é mulher. E aí, um ano depois, a Facholi, na mesma condição, me deu essa oportunidade. Eu fui a primeira mulher supervisora do Brasil porque a oportunidade são mulheres. Então, obviamente, já sofri preconceito no próprio lugar de emprego. Quando eu entrei como supervisora, eu já sofri preconceito dos representantes antigos que tinha. A mulher é nova, não sabe nada. Você chefiado por uma mulher. Você chefiado por uma mulher nova, não sabe nada. Inclusive, um dos representantes tentou até me bater na época. Não vou mentir, já sofri esse tipo de violência. E, obviamente, se eu fosse homem, eu venderia muito mais hoje. Porque sou mulher, existem preconceitos. Tem mulheres machistas, inclusive. Por quê? A mulher acha que, por eu ser mulher, eu estou atendendo o marido dela, eu posso, digamos assim, assediar o marido dela. Segurança. E por ela não conhecer a minha trajetória de vida, ela tem segurança. Porque se ela conhecesse, ela ia saber que eu estou ali exatamente porque eu quero sucesso profissional. Então é isso que eu desenhei pra minha vida. Já sofri muito assédio, propostas indecentes. Eu participava da feira da Free Show, Ribeirão Preto, que é 90% homens. Eu sofri muito. Perrengues não preciso nem falar, né? Não, é muito. A gente tem uma história pra contar. A primeira vez que eu fiz uma visita lá na fazenda, você lembra? Não, eu peguei Covid 3 vezes. Você, A Covid a da estrada esquina. passava, e aí amassou a porta do carro. Ah, é verdade. Depois não teve como voltar, teve que ir por um atalho, você não sabia se atalho. São Exatamente. ossos do ofício aí. Ossos do ofício. E esses obstáculos, esses perrengues, né, igual você disse, tem, depois de você ter profissional, já está trabalhando no ramo há quantos anos? Você já está com 7 anos. Então, mas assim, os obstáculos, né, você falou um pouco aí, mas para você, da sua formação, igual, por exemplo, o que eu quero dizer? Tipo assim, Bruno, você está fazendo um curso. Pô, mas isso aí não tem nada a ver com você está no primeiro ano, ainda tem tempo de desistir. Aí você vai pro segundo ano e fala, não, menino, não, ó, você tem tempo aí. Eu quero que você fale. O mercado de trabalho não é legal, né? Então, quais foram os obstáculos que você enfrentou assim, na sua formação para chegar até lá? Eu acho assim, quando as pessoas tomam a atitude de fazer um curso e todo mundo falar, não vai dar certo. Minha irmã, por exemplo, é um outro caso parecido. Ela primeira turma de Libras do Brasil da UFSCar em São Carlos foi ela que fez. Ah, mas você trabalha em Libras? Pô, elas vêm de uma formação, né? Unesp, UFSCar, tudo sonho. E a minha irmã também é o Vesalc. Nossa. Aí, assim, parabéns, é o que você falou, seus pais, na condição deles, eles investiram. E o melhor investimento que a gente faz nos nossos filhos é a educação. É igual você falando do inglês, que você teve a oportunidade depois de grande, né? Eu tive a minha oportunidade com 20 anos, mas também tive a oportunidade de aprender inglês. Agora, meu filho, ele tem 2 anos. Eu tenho a oportunidade de ensinar inglês para ele agora, ele já fala as 2 línguas. Ele fala as 2 línguas fluentemente. Então, assim, conforme o que a gente pode fazer, é o que a gente tem que oferecer para a educação de nossos filhos, né? Eu acredito muito no seguinte, por exemplo, eu não tinha isso, mas precisa acontecer. Eu acho que é perfil de pessoa. Perfil para fazer determinada coisa. Se você tiver metas e objetivos na sua vida, eu quero fazer aquilo e vou fazer dar certo, você vai fazer certo. Rua, mas você tem que ser um vendedor de picolé, entendeu? Eu quero ser TikToker, então você vai começar a produzir conteúdo, não é só ficar à toa no celular. Então eu acho que é isso. Você vence preconceitos com conhecimento e objetivos. Vai comprometer pra isso. Exatamente.
Então, assim, a gente Só não tem melhor mensagem que essa, que eu tive uma mensagem para os estudantes aqui, né? Isso, ela deixou uma mensagem para os estudantes. Foi muito legal. Foi muito boa. E agora eu quero que você deixe assim, uma mensagem para as mulheres, porque hoje é o Dia das Mulheres. Parabenizá-la, né? Parabenizá-la, você, Obrigada. tá? Pelo seu dia. Embora eu vou ser sincero, não é porque estou aqui perto de duas mulheres e quero fazer uma moral com minha esposa, que eu já mandei uma mensagem para ela hoje. Tentando que ela fala, ai que lindo, que fofo, mas eu mandei. Mas assim, eu não concordo, assim, é o Dia Internacional, beleza, mas o Dia da Mulher é todo dia. Porque assim, o que elas têm conseguido, né, sobressair, o que era, nós não vivenciamos essa época, mas uma mulher não poder votar, ou uma mulher no lugar de mulher na cozinha, no lugar de mulher isso, quem manda na minha casa é o homem, mulher é só pra cozinha. Nós já sabemos, né, Bruno, quem manda em casa, né? Então, nossa, ela vai fazer isso, vai fazer o quê? Ele falou, eu acho muito importante também, porque elas têm uma dupla jornada, né? Sim, Tem a jornada profissional e tem a jornada de casa, né? Sim. Cuidar de casa, cuidar de filho, cuidar de marido, roupa. Então isso daí a gente tem que trocar para elas mesmo, né? E, às vezes a gente não dá conta de dizer que elas conseguem. Não Não dá mesmo. conta, não. Aí vai lá bater o prato. Os homens, o primeiro que diz é aquele negócio assim, que quando um homem fica doente é difícil da mulher, é diferente da mulher, né? Os homens qualquer Fica coisa, dengoso. fica dengoso, e a mulher aguenta lá. Então, Sara, eu quero que você deixe aí a sua mensagem para as mulheres, dessa sua história fantástica, né? De superação, de sucesso, e nossa, a gente ficaria horas e horas, né, por ouvindo, e eu vou falar a verdade, eu tô abismado de perceber o silêncio que está nos nossos alunos. Então, assim, realmente, né, eles estão interessados, eles estão assistindo, a gente conversa, sempre pede, nós vamos ter um convidado e tal, só que uma conversinha, um barulhinho, olha, a gente dá um silêncio absoluto. Parabéns aos nossos estudantes também, quero parabenizar, vocês foram fantásticos. E agora a nossa convidada vai deixar a mensagem dela aí de superação, de mulher, de próximo. Eu quero deixar uma coisa assim, uma mensagem, uma das primeiras mensagens. Eu, como integrante das Marias do Ar, como vice-presidente hoje, quero dizer que eu não sou feminista. Feminina. Feminista não sou. A mulher sozinha não faz nada. Se você quer chegar a algum lugar, você vai. Mas a gente vai acompanhando. Eu acho que a associação homem e mulher, o casamento, ou seja, a parceria que tem, ela tem que caminhar lá para lá. Então, fala-se muito da mulher, né? Hoje é o Dia Internacional da Mulher, por todas as coisas que nós tivemos que passar no passado, chegar até hoje temos preconceito. A gente não pode deixar de enaltecer aqui a figura do homem junto ao lado da mulher. Então, a primeira mensagem é essa. O feminismo, ele existe até um certo ponto, mas as pessoas têm que entender que homens e mulheres têm que estar no mesmo nível, de lado a lado. Seja profissionalmente, seja no relacionamento, em qualquer ocasião. E uma outra mensagem que eu quero deixar para os alunos aqui é: independente da sua condição hoje, independente do que você vive hoje, se você tiver disciplina e constância, não adianta só você ser disciplinado. Quero fazer uma faculdade, ok, é disciplina e constância. São anos e anos de luta para você chegar em algum lugar. E não quer dizer que você tem que ser milionário para ser bem sucedido, não. Sucesso não tem a ver com dinheiro, tem a ver com estado de espírito. Então, satisfação. Então, hoje, eu não trabalho nem um dia porque eu amo o que eu faço. O pessoal me liga em sábado, domingo, não tenho medo de ir, não tenho medo de trabalhar, não tenho medo de nada. Obviamente, passei perrengues porque eu vim para esse estado aqui sem saber o que era, entendeu? Muita solada. Exato. Então, eu vim não sabia que era estrada de terra. Hoje, eu atingi, assim, por muita disciplina e constância, por estudar muito, por entender, por fazer acontecer, por estar no meio do povo, e conseguir atingir. Tem muitos planos de vida ainda, né? Mas
graças a Deus, eu cheguei parte do que eu queria. Não foi fácil, mas cheguei. Então eu quero deixar essa mensagem para os alunos. Metas e objetivos desde pequeno. Às vezes seu colega no sábado vai te chamar para estudar. Entenda que hoje você estuda para festar amanhã. Sim, festar com qualidade, Com né? qualidade. Festar com o que você pode bancar e não ficar dependendo sempre assim, dos 10 reais, 20 reais. Hoje 10 reais não faz nada, né? Não, Os na 50 minha época reais, era muito, hoje em dia. Não, teve assim, que a gente já passou uns perrengues. Eu com 18 anos antes de eu ir pra Irlanda, eu ganhava 10 reais da minha mãe pra sair, porque eu tinha um emprego fixo, nem nada. Nossa, 10 reais eu saía, tomava o meu almoço, tomava cerveja refrigerante e entrava ainda na discoteca. É desse tipo. É isso, eu acho que o estudo muda a vida das pessoas. O estudo mudou a minha vida. Eu sou a primeira pessoa da minha família a cursar uma universidade pública. Então, assim, o estudo mudou a minha vida. Se eu não tivesse estudado, quem era a Saradini hoje? Se eu não tivesse cursado uma faculdade, quem era a Saradini hoje? Então, eu devo isso aos meus pais? Sim, claro. Mas meus pais nunca me cobraram nota. Minha mãe, meus pais, minhas irmãs, por exemplo, minha irmã do meio é muito crânio, assim, né? Ela é engenheira florestal. Nunca meu pai chegou lá e disse, Sasha, você tem que estudar. Nunca. Meus pais nunca me cobraram. Era uma cobrança minha. Eu queria. Não era só isso. Só depende de nós, né? Exato. Ou você já atingir, né, o sucesso profissional, a carreira profissional que a gente quer, depende da gente. Sucesso pessoal também. Isso, é sucesso pessoal. Então, Sara, nós agradecemos de coração a sua presença aqui, a sua participação. E, cara, quer agradecer, pelo menos agradece aí a Sara por ela ter participado. Falando isso. Olha, isso aí, pronto. Eu fiquei muito Precisava admirada, mais. nossa. Não, é de admirar. É de admirar a história dela. Tão nova, né? Tão nova, né? Eu, em nome da escola, né, queria primeiramente agradecer que você tenha aceito o nosso convite, né? Superou nossas expectativas, tenho certeza que todo mundo ficou encantado com sua história, né? Obrigada. E eu quero te convidar para ser nossa parceira aqui na escola Isso. também, né, Paulo? Vamos falar um pouco da formação profissional, que você já conhece, né? Que você foi convidado para ser professora. E a Sara já conhecia a nossa escola, porque todos os eventos que tem para ajudar a arrecadar dinheiro, né? Eu sempre estou lá nessa. Exatamente. Então, agradecer, né? Agradecer a ela por, né? A gente precisa muito de ajuda, né? E os alunos até vão agradecer com uma salva de palmas aí. Vamos agradecer a Sara. Uma salva de palmas para a Sara Dini. Isso aí. Bom, gente, muito obrigada pela oportunidade. Parceria fechada, depender de mim. Isso. A gente vai trazer muita gente boa aqui para esse podcast. Nós temos um plano, Sara, em outubro, de fazer uma feira agropecuária e artística, e nós queremos parceria sua. Quem sabe uma representação sua vir aqui colocar alguns sacos de semente, alguma coisa no stand pra gente. Nós queremos fazer uma coisa grande. E aí nós vamos trazer você novamente em outros pods que tiver outros assuntos, né, relacionados à disciplina do professor Bruno, da professora Fernanda, do professor Sérgio e a professora Luzia, que são professores da formação profissional em agronegócio. Agradecemos imensamente, a direção, em nome dos coordenadores, de todos os coordenadores, nós agradecemos de coração. A Saila vai estar entregando uma pequena lembrança. Uma lembrancinha. Ai, gente, obrigada. Isso, assim, nós estamos entregando aqui para ficar registrado, né, Bruno? Mas depois nós vamos dar um aperto de mão aí e agradecer, pessoal. Muito obrigada, mesmo. Obrigado. Então, pessoal, fica encerrado o primeiro podcast do Pode Aprender Cast da João Ponte de Arruda, Educação do Campo de Inocência. Um abraço e aguardem mais, que estaremos no